Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos falar aqui de um assunto que tem confundido, muitas pessoas andam confundindo com esse pecado, com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E veja bem, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. É o que se fala, o que nós entendemos pelas Escrituras Sagradas. Que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora eu quero falar uma coisa aqui, talvez você não vai concordar comigo, mas o crente, ele não perde a salvação, porque ele já foi salvo. Como é que ele pode ser salvo e depois perder a salvação? Então ele não estava salvo. E o crente não blasfema contra o Espírito Santo. Então o assunto que eu queria trazer hoje é que o que é o pecado de morte? Mas antes de começar, quero pedir a você que você pode se inscrever no meu canal, dar aquele like, assinar o sininho lá para você receber outros vídeos e pode fazer seus comentários. O importante é que faça o comentário dentro do assunto, né? Porque tem um assunto e agora traz outro assunto, é difícil. Traga o assunto, fale no assunto que está falando. E prove com versículos da Bíblia. Então, o que se comenta é que o pecado de morte é pecado imperdoável. Que o cara morreu porque... Então tem muitos... Tem casos na Bíblia de pecado de morte. Como aquele foi um pecado instantâneo. Porque Ananias e Safiras, eles pecaram contra o Espírito Santo. Está lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E o versículo 4, ele diz que ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Faz parte da Trindade. Então ele pecou porque ele mentiu a Deus. Aí ele teve morte instantânea. Mas nós vamos ver aqui que Deus ele só disciplina uma pessoa que está com ele só disciplina uma pessoa que é filho de Deus. Quem não é filho de Deus, Deus não disciplina. É claro que uma pessoa, se a pessoa vir zombar de Deus, ou a pessoa plantar alguma coisa, aí ele vai colher, porque Deus ele responde. Deus ele é soberano. Mas vamos aqui, o pecado de morte. Pecado de morte. Se alguém viu seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirás a Deus e lhe dará vidas aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esses não digo que rogue. Todos injustiça é pecado. Há pecado não para a morte, pecado de morte. Há pecado não para a morte. Então ele diz que pecado de morte, que não para orar por eles. Eu entendo que o pecado de morte aqui é morte física. É porque a pessoa ele está pecando, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, se vivermos deliberadamente no pecado. Ele decidiu viver no pecado, na iniquidade. Ele abandonou a fé. E ele é um filho da fé, ele é um salvo. Aí Deus entra com
com providência. Deus entra com... Isso acontece muito quando Deus adverte várias vezes as pessoas. A pessoa não se arrepende, a pessoa não deixa, e aí Deus diz, é pecado de morte, e isso Deus tira ele. Aqui em Hebreus 10, versículo 26, ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, olha, depois que tiver recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir o adversário, em Hebreus 10, 26. Então, aqui Deus, ele tem conhecimento da palavra, não é um bebê na palavra, ele tem conhecimento, como eu, por exemplo, eu tenho conhecimento, né? Então, que Deus me livre, eu ficar numa situação dessa, numa teimosia dessa daí, Deus, ele toma vingança, entendeu? E tem disciplinas, vários tipos de disciplina, vários. O crente pensa que Deus dá só disciplina de depressão. Ah, meu amigo, tem disciplina que eu não vou nem falar para você não se assustar. Tem disciplina, Deus disciplina mesmo. No caso aqui é pecado de morte. Ananias e Safira. Veja aqui, eu não vou ler tudo. Ele diz aqui, conservando-o porventura não é teu, vendido não estaria no teu poder, como pois assim? Como se assentou-se no coração grandes temor a todos, no coração esta desígnio. Não mentistes a homem, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobreveio-os grande temor. Bom, aqui ele morreu instantaneamente, porque Safira, ela morreu, a mulher, a esposa dele, ela morreu 3 horas depois. Depois você lê o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você vai ver. Mas eles morreram aqui rapidamente porque eles mentiram ao Espírito Santo. Se fosse uma pessoa que não era crente, Deus não tinha relevado isso aí. Não é que não tinha relevado, era que ele não tomaria providência, não disciplinaria ele. Outra coisa que, olha, como é que diz aqui, ó, Romanos, Deus nem mesmo pode estar. Ele diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, de 5 a 8. Vamos continuar aqui. Porque o Senhor repreende ao que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios, que quer bem. Provérbios 3, 12 a 6. Porque o Senhor corrige a quem amas e açoita aos filhos a que recebe. Para a disciplina é que persevereis. Deus vos trata como filhos, pois o que há que o pai que não corrige. Mas se estáis sem correção, todavia tem se tornado, que todos têm se tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, de 6. Então, Deus disciplina o filho. Agora, aquele que não é filho, aí é outra coisa, outro assunto. Deus disse ele para depois. Provérbios 12, que diz, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como ao pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 12. Então, há muitas disciplinas.
Nós temos aquela disciplina lá de capítulo, no capítulo 11, me parece que é o versículo 29, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 29 ou é 30. Ele diz que há muitos entre vós fracos e doentes e não poucos que dormem. Então Deus, a pessoa, por exemplo, se tomar ceia, ficar tomando em pecado, ele está em pecado, né? Ele está em prostituição, está lá no mundão, ele está tomando ceia. Aí acontece isso aqui, ó. Fracos e doentes, não pouco que dormem. Está lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. E veja bem aqui. Ele diz, digo, pois, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois disso nada mais poderia fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, esse deveis temer. E eu vou falar uma coisa aqui que muito crente não sabe. O crente, mesmo salvo, ele pode, dependendo da gravidade do pecado, Deus pode levar ele no inferno. Não fica lá todo o tempo, mas Deus permite ele ficar lá algumas horas, lá alguma coisa. Tem vídeos que mostram isso e a própria Bíblia mostra. Aqui fala, ó, que esse versículo que eu li aqui é Lucas 12, de 4 a 5. E também Mateus 5, versículo 22. Que chamar o irmão de tolo. Lê lá aquele versículo lá. Seria importante aqui que eu lesse aqui. Quer ver como é que ele diz, ó? Para você não pensar que eu estou criando isso da minha mente, que fazendo apenas, eu estou falando aqui segundo a palavra de Deus. Então, ser crente, a pessoa tem que ter cuidado. É capítulo 5 de Mateus. Deus ama o crente muito e honra, entendeu? E protege. 22 aqui, ó. Ele diz aqui, 22, ele diz aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e a quem preferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E que lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado como fala com os irmãos. A pessoa tem que ter cuidado com calúnia, com mentiras, falando mentira dentro da igreja, tem que ter cuidado disso. Mas, veja mais aqui. Não tem mais o que mata o corpo, mas temeis aquele que depois aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o crente tem que ter cuidado. Então, aqui tem outro versículo aqui que é muito importante aqui que nós vemos. Romanos aqui. É Romanos capítulo 5, me parece. Deixa eu ver aqui. É 8. Romanos 8. Ele diz aqui, ó. Eu li aqui esse versículo. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que é o 5, porque o que inclina para a carne cogita as coisas da carne. Mas o que se inclina para o espírito das coisas de Deus. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do espírito é para a vida e paz. Tá vendo aí? O pendor da carne é o quê? Para a morte. Nós vimos aquele homem ali, ó, do capítulo 5 de 1 Coríntios. Ele adulterou com a esposa do seu próprio pai. E ele estava dentro da igreja, era um crente. Meu amigo Paulo entregou ele a Satanás para a destruição do corpo, para que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor.
Agora você vê uma coisa entregue a Satanás e você acha? É terrível, hein? Mas graças a Deus que ele arrependeu. Ele arrependeu, chorou muitíssimo. A Bíblia diz lá, acho que em 2 Coríntios fala o arrependimento dele. Ele chorou, mas muito. E Paulo pediu à igreja para perdoar ele. E aí, né, ele se consertou-se, né? Mas se ele não arrepende, ele ia sofrer bastante. Porque o inimigo, Satanás, ele não tem dó. Satanás, ele gosta de ver o crente sofrer. Se a pessoa der lugar a isso daí. Agora, veja bem, irmão, eu quero aqui terminar, mas eu quero falar aqui, ó, que Deus prometeu a salvação ao crente. Ele prometeu e ele já nos deu. Lá em 2 Timóteo capítulo... Lá em 2 Timóteo capítulo 2, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, me parece que ele diz que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Lá em Efésios diz que ele nos salvou antes da fundação do mundo. Ele disse que ele nos predestinou, João 6, versículo 37. Ele disse que todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, que via a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu poderia ficar falando aqui muitos versículos da Bíblia. Eu tenho uma referência da Bíblia daqui no YouTube mesmo. Aqui. Quando eu abro meu computador aqui, eu já vejo aqui os tanto de coisas no vídeo lá. Está gravado lá em cima, lá não precisa nem buscar, é só clicar em cima que vem as coisas. Mais de 80 versículos da Bíblia que provam que o crente não perde a salvação. Agora, como é que o crente vai pecar pecado de morte, perde a vida eterna? Não é verdade isso. Agora, irmãos, o bom mesmo é nós vivermos em temor com o Senhor. Ter temor de Deus. Para receber as bênçãos de Deus. Para ter a alegria do Espírito Santo no coração. Porque Deus nos chamou para nós andarmos na sua presença. E veja lá, tem um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ou é 2 Coríntios, ele diz assim, ó, que quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, pecado de morte ali é morte física, não é morte. Agora, pode ser que Deus discipline ele depois da morte, Deus disciplina, uma disciplina, né, se sabe. Mas que ele perde a salvação, não perde. Mas agora, o crente que estiver em pecado, ele não sobe no arrebatamento da igreja. Viu? Não sobe. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz a seguir: a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o crente pode perder a coroa, não todas a coroa, não todos os galardões, mas ele pode perder a coroa da vida, né? Outra coroa. E o crente que não subir no arrebatamento da igreja, que eu creio que está bem próximo, ele não participará das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Portanto, busque o Senhor, ore, jejue e peça a Deus força para você vencer. Se você estiver afastado, venha para o Senhor. E você que ainda não é um crente em Jesus, ainda entregue sua vida nas mãos de Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Atos 4:12. E Jesus que abençoe.